O Banco Central Europeu divulgou uma nota dizendo que o preço do ouro poderia subir demais e que isso poderia ser um risco para a estabilidade financeira do sistema do euro inteiro. E por que acontece isso? É algo que a gente já vem dizendo há bastante tempo, todo mundo aqui que fala bastante de ouro, que como esse mercado é extremamente alavancado, então contratos futuros e promessas de ouro, ETFs de ouro, toda essa questão, esse sistema só funciona se ninguém pede a entrega física do ouro. Só que a partir do dia 1º de julho, o ouro vai ser um ativo de Tier 1. Então, os bancos americanos estão trazendo muito ouro lá para dentro dos Estados Unidos, exatamente porque o ouro agora vai ser um ativo de Tier 1. O que é o ativo de Tier 1? Ele não tem um deságio. Então, o banco pode ter o ouro físico como colateral, assim como eles têm um tesouro do governo americano. Então, se eles têm $100 de ouro, esse ouro vale $100 como colateral. Não é como se tivesse ali ações da Tesla ou ações de qualquer outra empresa. Esses são ativos que têm um risco maior, eles são Tier 3, Tier 2, Tier 4, enquanto o ouro é um ativo de Tier 3, mas só até dia 1º de julho. Então, daqui a 40 dias, o ouro vai virar um ativo de Tier 1. Os bancos podem começar a usar esse ouro em vez dos tesouros americanos. E a gente está vendo exatamente isso acontecer no mercado de juros, em que quando o juro sobe, aqui um gráfico de longo prazo do juro de 30 anos dos Estados Unidos, está quase conseguindo passar o topo em 5,2% que ocorreu em outubro de 2023. Então, se tiver um pouquinho mais de alta aqui, esse juro vai voltar para patamares não vistos desde 2007. E a gente sabe muito bem o que aconteceu ali a partir de 2007. E não é só os Estados Unidos, tá? A gente pode olhar aqui o juro do Japão, ele está simplesmente disparando. Isso aqui é o maior juro em muito, muito, muito tempo. E esses movimentos são absurdos. Um movimento desse tamanho aqui, de um país como o Japão, que tem 260% do PIB em dívida, ele subia aqui 48% desde o fundo, dia 7 de abril, ali depois da questão das tarifas. A gente vê que ninguém mais quer emprestar dinheiro para os governos, porque eles sabem que se forem pagos, vão ser pagos com dinheiro impresso. Vai ser inflação, não é um juro real, que a moeda vai manter o valor dela e vai conseguir ganhar poder de compra com o juro, mas sim que o juro vai simplesmente diminuir o tamanho do prejuízo por conta da inflação. Aqui a gente tem o juro de 30 anos da Suíça e são todos os países. Não tem nenhum país grande dos mais relevantes que não tem um juro subindo extremamente forte. Aqui o juro de 40 anos do Japão, o juro de 30 anos do Japão, de 30 anos dos Estados Unidos, de 10 anos dos Estados Unidos. Todos os juros estão subindo. Por que o juro sobe? Porque as pessoas estão vendendo os títulos. As pessoas não querem mais esses títulos. Eles querem um ativo que vai manter o poder de compra sem risco de contraparte, sem risco de calote e sem risco de inflação. E esse ativo é o ouro, que está começando a recuperar aqui desse fundo. A gente vê que teve um movimento de correção A, B, C. Aqui provavelmente tenha sido um fundo relevante, assim como aconteceu todas as outras vezes. Inclusive, aqui olhando essa média móvel de 50 dias, todas as vezes aqui nessas últimas em que caiu o preço do ouro, começou a chegar perto dessa média, ele começou a disparar de novo. Assim como aconteceu aqui nas tarifas, está acontecendo de novo e é provável que o ouro continue subindo, principalmente pela questão do dia 1º de julho ele virar um ativo de Tier 1. E 1º de julho é aqui, né? Aqui é julho, então a gente tem aí 40 dias para o ouro conseguir subir e eles poderem usar o ouro no valor que ele tiver no dia 1º de julho como colateral. E não são só os países, não são só os bancos, são também as pessoas, né? As pessoas têm muito dinheiro, os fundos de pensão, eles estão comprando absurdamente ouro. E agora, ainda por cima, a gente tem essa notícia aqui bem recente, do dia 15 de maio, em que a Bridgewater Associates, que é o fundo do Ray Dalio, comprou um monte de ouro. Eles compraram o GLD, 318 milhões de dólares em GLD, que agora já é a quinta maior posição do fundo. Eles venderam muitas ações e compraram ouro. E a gente consegue ver todos os movimentos da China cada vez se intensificando mais. Algo que eu já falei aqui, já falei no meu canal, vim falando para vocês que é muito importante ver o que a China está fazendo. A gente vê aqui no site oficial do governo da China que eles fizeram uma parceria com a cidade de Xangai para dar vouchers de desconto em compra de ouro para todos os cidadãos da cidade. Então, eles estão conseguindo comprar ouro até abaixo do preço spot. Eles estão dando 10% de desconto, o que acaba ficando aí uns 5, 6% abaixo do preço do ouro. Então, eles aumentaram 200% as vendas desde que veio esses vouchers, e ele não é só para barras de ouro, também é para joias. E os descontos são de 10 a 30%, então 10% é na parte das barras e nas joias às vezes até 30%. Então dá para comprar até joias praticamente no preço do metal. E por que está acontecendo isso? Porque a China quer que a população deles
compre o máximo de ouro possível, porque se o ouro vai subir de preço, e a China pensa de forma comunista, de forma socialista, eles pensam a China como um todo. Então, se a população chinesa tiver mais ouro, a China vê isso como mais poder para o país. Então, eles incentivam as pessoas a comprar cada vez mais ouro, exatamente porque, se eles tiverem ouro, a China vai ser mais poderosa. Eles vão poder comprar mais recursos, vão poder consumir os próprios produtos que eles produzem lá na China. Então, muita gente fica dizendo, não, porque a China não consegue consumir a produção deles. Beleza, realmente, é verdade. Mas se o preço do ouro subir muito, eles podem começar a utilizar esse ouro para consumir internamente na China. E aí, claro, se a China está incentivando toda a população, os fundos de pensão, as seguradoras, os bancos chineses, o governo chinês, o exército chinês, todo mundo incentivando a comprar cada vez mais ouro, o que que acontece? Começa a faltar ouro. Então, a China agora, eles aumentaram os limites de importação para todos os bancos chineses. E esses limites que a China coloca para os bancos, eles não são bem cotas, eles são mais como uma meta. Porque se a China coloca uma cota, eles querem que os bancos importem exatamente essa cota, porque a China é totalmente controlada, né? Uma economia controlada. Então eles aumentam as cotas para os bancos poderem importar mais e eles fazerem exatamente isso que eles estão fazendo, de dar desconto, dar aí um cupom, um voucher para poderem comprar cada vez mais ouro lá na China. E aí, obviamente, se eles estão aumentando as cotas e eles estão importando mais ouro, a gente vai conseguir ver nos dados oficiais de importação de ouro, certo? Exatamente. A gente viu aqui 127 toneladas de ouro foram importadas em abril para dentro da China. Então eles aumentaram as cotas para poderem importar mais e eles estão cada vez aumentando ainda mais as compras de ouro que já eram totalmente absurdas para o mercado. Essas 127 toneladas aqui é a importação oficial da China. Mas obviamente, se eles querem importar mais ainda, vai ter importação oficial, vai ter importação extraoficial, vai ter contrabando, vai ter tudo. Então a gente consegue ver que 127 toneladas, se a gente aumentar esse valor aqui, por exemplo, o dobro, que é mais ou menos o que vinha acontecendo, até o próprio Goldman Sachs falou que o número oficial de importação da China não é um número muito real, que eles importam muito mais. Isso aqui é praticamente todo o ouro que foi minerado no mês inteiro. Então a China sozinha está comprando toda a mineração de ouro do mundo e importando lá para dentro do país. E mais forte ainda, a gente tem mais um passo muito relevante para a China conseguir tomar conta da precificação do ouro, porque a gente vê que toda a questão da COMEX está baixando o volume. Então a COMEX tem cada vez menos volume lá nos Estados Unidos. Em Londres já faz muito tempo que está baixando, mas na COMEX esse ano foi absurdo o tamanho da diminuição do volume de negociação e o aumento do volume de entregas. Então a COMEX ela está começando a ser utilizada mais para entregas físicas e não necessariamente para ficar fazendo tanto trade. São poucos bancos que ficam operando ali nos contratos futuros da COMEX e a China, de forma muito inteligente, querendo trazer essa precificação do ouro para dentro do país, eles agora vão criar cofres e depósitos da Bolsa de Ouro de Xangai fora da China, que inicialmente vai começar com Arábia Saudita, Dubai, Singapura, Malásia e Hong Kong. Já vi algumas pessoas até comentando que poderia ter aqui no Brasil uma corretora de ouro lá de Xangai, então um ouro negociado em yuan, mas com os cofres em cada um desses países. Tendo esse sistema de cofres em outros países, aumenta muito a confiabilidade da China, porque se eu tenho yuans e eu não quero ficar com esse yuan, não confio na China, não quero ficar com yuan, porque se a China quer fazer comércio comigo e quer me pagar em yuan, se eu não confio no yuan, eu não vou aceitar. Mas se eu tiver um cofre da Bolsa de Ouro de Xangai no meu próprio país e eles me pagarem em yuan, eu posso simplesmente pegar esse yuan, eu mando lá para a Bolsa de Ouro de Xangai, eles vão ter um cofre no meu próprio país, eu troco o meu yuan por ouro. Então eles vão ter uma moeda conversível em ouro. Ela não é uma moeda conversível num valor fixo, não é uma moeda lastreada em ouro. Mas se eu posso converter o meu yuan por ouro em um dia, não tem problema nenhum. Eu posso fazer hedge, eu posso receber o yuan e trocar por ouro instantaneamente. Eu não preciso ficar ali guardando o yuan e confiando na China. Então, isso aqui é extremamente relevante. Eu posso agora operar na Bolsa de Ouro de Xangai sem confiar na China, sem confiar no yuan. Pensa em países, né, como a Arábia Saudita, que vende petróleo e a China quer pagar em yuan ao invés de pagar em dólares. Se eles tiverem que pagar em yuan e segurar yuan, a Arábia Saudita fica ali à mercê da China. Ficam com yuan e tem todo medo, pode confiscar, pode perder valor, pode ter inflação.
mas se eles têm uma bolsa de ouro lá dentro, eles simplesmente trocam o yuan por ouro. E indo nessa linha, o Banco Central do Brasil assinou um contrato de swap de moedas com o Banco da China. Então, isso aqui, ele cria todo o sistema para poder criar uma bolsa de ouro aqui no Brasil, atrelada ao yuan, lá em Xangai, e eles podem simplesmente fazer essa arbitragem, porque agora tem esse contrato de swap de cento e poucos bilhões de reais, que eles podem simplesmente trocar real por yuan e aumentando a facilidade de usar o yuan no comércio, não passando pelo dólar. Então, cada vez menos os países estão querendo utilizar o dólar, porque eles podem sofrer sanções, podem levar tarifas, pode ser confiscado, exatamente como aconteceu com a Rússia. E aí a gente viu até o Donald Trump Jr. fazendo aqui um anúncio de um vendedor de ouro, né? Uma empresa que vende ouro, dizendo que a reunião do BRICS em julho aqui no Rio vai ser o reset do Rio e que eles vão comprar todo o ouro e vão sair da dominância do dólar, falando que era para comprar ouro e tem aqui um link para poder comprar na Birch Gold. E aqui no Brasil, obviamente, a gente vai comprar na Morgantes Metais ou na Real Capital. Os links estão aqui na descrição, que vai ter o melhor preço do Brasil, seja em ouro, seja em prata. Chamem no WhatsApp, falem lá que veio aqui do canal do YouTube. Eles vão conseguir um desconto muito bom. E, obviamente, se inscrevam aqui no canal e deixem um like, um comentário, porque isso aqui é muito relevante. Mandem para os amigos, todo mundo que investe em metais, porque isso aqui não é algo simples. Não é algo que foi simplesmente a China decidiu fazer agora. Isso aqui é de muito longo prazo, mais de 10 anos que a China vem preparando para conseguir internacionalizar o yuan e a economia deles. E o ouro é a peça-chave para eles conseguirem fazer isso. O ouro é o balanço. Então, se eles estão comprando muito ouro, as pessoas veem, pô, eles têm ouro, tá tranquilo. No pior dos casos, eu troco meu yuan por ouro e eu não tenho risco. E aí, entrando depois do ouro, obviamente, a gente começa a pensar na prata, começa a pensar em platina. E a gente está vendo que a platina está tendo um short squeeze. Olha o tamanho desse movimento da platina que está acontecendo aqui. Já subiu 25% em um mês e meio, aqui desde o fundo das tarifas. É o maior valor da platina desde lá, maio de 2024. Então, mais de um ano que estava caindo, ele conseguiu recuperar aqui muito rápido. A gente viu só nos últimos 3 dias, a platina subiu mais de 10%. E a prata também agora está começando a subir bem forte. Ela fez essa caída ali com toda a história das tarifas, foi uma bagunça, mas ela conseguiu recuperar muito rápido. Todo mundo que vendeu aqui ficou desesperado, agora eles venderam e vão ter que comprar mais caro. A gente está vendo aqui, a prata está na beira de simplesmente sair disparando. É o maior valor, tirando aqui esses 2 pontos que a gente chegou próximo ali dos $35, agora está em 33,50 e isso aqui pode começar a acelerar muito. A gente teve uma consolidação aqui, deu uma acalmada no preço, criou uma base para poder continuar subindo. E a demanda por prata como investimento é só uma das demandas da prata, que é uma grande vantagem que ela tem em relação ao ouro, que é a demanda industrial. Aqui a gente está vendo um post, aqui não está com o nome dele, mas a gente consegue ver que essa aqui é o próprio Elon Musk, e ele está falando que a China está colocando muitos painéis solares. Olhem esse gráfico, gente. A quantidade de painéis solares que a China está instalando desde aqui 2015 é simplesmente um absurdo. Eles estão disparando e está fazendo um exponencial, porque eles precisam dos painéis solares, eles precisam de energia nuclear para conseguir ser independentes. A China não tem petróleo. Eles precisam de outros tipos de energia para conseguir ser autossuficiente. Então, eles estão cada vez mais incentivando carros elétricos, painéis solares e outros tipos de energia para conseguir aumentar a resiliência da China como um país. A gente pode até ver que a bolsa da China simplesmente está disparando aqui do fundo, que teve toda a questão das tarifas, todo mundo ficou desesperado e já subiu 25% do fundo. Quem comprou ele no dia 9 de abril já ganhou uma fortuna. Enquanto isso, o próprio Ray Dalio, que a gente viu ali, que ele comprou ouro, ele também comprou ações chinesas. A terceira maior posição dele agora é a Alibaba. Ele vendeu 40% de toda a posição de bolsa americana e aumentou muito as posições na China. Então, fiquem de olho, não importa se a gente gosta ou não gosta, se é comunista, não é comunista com o mercado aberto, com o mercado... Não importa. O que importa é o que a gente está vendo, o que importa é o ouro. Quando a gente vê o ouro subindo $3.300,
desse jeito, com demanda de bancos centrais, demanda de fundos de pensão, demanda de todas as pessoas mais ricas do mundo, a gente precisa prestar atenção. É um sinal. A gente vê aqui o juro da Inglaterra é um desastre, o juro do Japão é um desastre, o juro dos Estados Unidos. Esses países estão falidos. A dívida deles é impagável. Todo mundo que empresta dinheiro para eles por 30 anos tem certeza que eles vão ter que imprimir muito dinheiro para conseguir dar conta de pagar essas dívidas. E o Trump não está nem aí. Ele já disse que eles precisam gastar, porque eles vão gastar para poder crescer e aí conseguir recuperar. Então eles estão basicamente dizendo que eles vão gastar, vão causar inflação, a inflação vai causar um crescimento e eles vão conseguir pagar a dívida. Então isso aqui é simplesmente inflação. O ouro já sabe disso. O ouro subiu antes e vai continuar subindo, porque dia 1º de julho os bancos vão precisar de ouro. Eles não vão mais usar os títulos do governo americano como colateral. Eles vão usar o ouro, porque o ouro não está caindo, o ouro está subindo. É muito melhor ter um colateral que cada vez vale mais, ao invés de valer menos. Um abraço.